Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa de volta aqui na área. Pô, professor, fazia tempo que você não postava vídeo. A vida tá uma loucura, tá uma correria, mas vou tentar recuperar o fôlego aí e vou conseguir postar com mais regularidade vídeo para vocês. Mas me conta aqui, quantos vídeos você já assistiu aqui do canal? Porque tem gente que reclama, não postou vídeo tal dia, mas assistiu meia dúzia de vídeo, aqui já tem quase 300 aulas, então me conta aqui embaixo quantas você assistiu, tá? Segunda coisa, antes de continuar aqui, já deixa o seu joinha, porque senão você esquece de deixar, e esse joinha me ajuda bastante a entregar esse vídeo para mais gente. E claro, se inscreve no canal. Sem mais delongas, normas fundamentais do processo civil, parte 6. A gente acaba hoje? Não, a gente não acaba hoje, não tem problema. Vamos ter quantas aulas tiverem, que forem necessárias para esse tema aqui. Tô eu aqui, o Guibô, a Bruna e a Gabi e o Gutinho. Tem gente que já me disse, ô professor, tá hora de atualizar essas fotos aí, hein? A Gabi cresceu, o Gutinho cresceu. É uma boa ideia, eu vou trazer fotos novas aqui para atualizar o meu estúdio. Mas vamos lá, sem mais delongas. Próximo item é a dignidade da pessoa humana que aparece ali no artigo 8º do Código de Processo Civil. Então, além da dignidade da pessoa humana ser aquele princípio de caráter constitucional, né, super aberto, super genérico, ele também aparece aqui no artigo 8º do CPC. Olha o que diz o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Gente, aqui basicamente é o seguinte, tá? É um dever geral, assim, digamos, de responsabilidade. Deixa eu ligar um arzinho aqui que deu uma esquentada aqui. É um dever geral de responsabilidade para o juiz no momento de julgar, no momento de sentenciar, no momento de dar uma decisão. Em resumo, ele tem que levar em conta tudo isso. Ele tem que levar em conta, por exemplo, aqui, ó, num conflito entre duas regras, aquela que atenda melhor à dignidade da pessoa humana. Tem que ser proporcional naquilo que ele vai fazer. Por exemplo, na hora de aplicar lá uma sanção a alguma parte pelo descumprimento de uma ordem judicial, ele tem que ser razoável, tem que ser proporcional, tem que pensar na medida adequada para aquilo, preservando esses interesses maiores aqui, tá? E lembrando de publicidade e eficiência, a gente vai voltar a falar disso na sequência, principalmente da publicidade, mas sobretudo da eficiência. Gente, por mais que o judiciário não seja a administração pública, né, o poder executivo, o judiciário está exercendo uma função pública. E como toda função pública que deve ser, ela deve ser eficiente. Então vejam, eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim, eu sou um servidor do poder judiciário. E ele não se dá conta que ser servidor do poder judiciário não é ter um cargo, é estar a serviço da população na prestação da tutela jurisdicional. Por isso a importância de se respeitar a questão da eficiência aqui, tá? Agora vamos entrar num princípio mais robusto, com características um pouco mais concretas dentro do nosso CPC, que é o princípio do contraditório. Professor, você nem precisava falar de contraditório, eu já sei disso, eu sei que você já sabe disso. Mas sabe o legislador, a preocupação que ele tinha? Ele tinha uma preocupação assim, pera lá, o contraditório está lá na Constituição e tem gente que não lê a Constituição, não respeita a Constituição, não faz uma interpretação constitucional do processo civil, o que é um erro sim, mas infelizmente isso acaba acontecendo. Então, a ideia é trazer alguns princípios lá de caráter constitucional, princípios de grandeza constitucional para dentro do CPC, tá? E olha o que diz o artigo 9º, olha lá. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O que é isso? Esse artigo 9º, ele está dizendo para a gente que a regra é igual ao contraditório prévio. Então, a ideia é a seguinte, eu não posso dar uma decisão contrária aos interesses do réu sem ter ouvido o réu antes.
Eu não posso dar uma decisão contrária aos interesses do autor sem ter ouvido o autor antes. Essa é a ideia, tá? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Antes de falar da exceção, vamos entender aqui. A ideia é que eu não decida nada contra alguém sem tê-lo ouvido antes. Isso. Eu posso decidir a favor de alguém sem ouvir? Posso. Por exemplo, quando... vamos imaginar que o autor ingressa com uma petição inicial, vai lá, ajuiza sua petição inicial perante o Poder Judiciário e ao receber essa petição inicial, o juiz já constata que a pretensão do autor está prescrita. O juiz já julga liminarmente improcedente o pedido sem sequer ouvir o réu, ou seja, uma decisão favorável ao réu, eu não vou precisar ouvir o réu. Isso está lá no artigo 332 aqui do CPC, que tem aula aqui disso no canal, dá uma procurada ali que você vai achar, tá? Procedência liminar do pedido. O que não pode é dar uma decisão contra o réu sem ter ouvido o réu. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fiz uma contrarrazões de um recurso de apelação, tá? Então, o meu cliente era o réu no processo, houve uma sentença desfavorável ao autor, o autor apelou dessa sentença e eu fui lá e apresentei contrarrazões à apelação. E eu apresentei uma preliminar na minha apelação, nas minhas contrarrazões. Eu disse, olha, a apelação aí do autor, do apelante, nem pode ser conhecida porque ofende a ideia de dialeticidade recursal. Ele não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Sabe o que o desembargador fez? Ele disse... Como houve alegação de dialeticidade, em respeito ao artigo 9º do CPC, eu intimo o apelante para falar sobre isso. Ou seja, para que ele se manifeste sobre essa minha alegação. Porque vai que ele reconhece que de fato não teve dialeticidade e não conhece do recurso desse autor. Então, se havia essa possibilidade, ele já deu chance para a parte falar. Se a parte falar, ela já foi ouvida, agora ele poderia reconhecer, tá? Agora, eu disse que é regra. E você que é estudante de direito, advogado, eu não sei qual é a tua formação, se você já se formou, se não, tá para passar na OAB, me conta aqui embaixo, inclusive, o que você é e deixa o joinha se não deixou ainda, tá? Já percebeu que no direito, sempre que algum professor vai assim, isso é a regra, é porque tem exceção, tem, e aqui não é diferente. Olha lá o que diz o parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica. 1. A tutela provisória de urgência. 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 311. Em resumo, tá? Tutela provisória de urgência eu posso dar sem ouvir o réu? Posso, tá? Professor, é o ideal? Não. O ideal é que você sempre ouça, porque esta é a regra. Sempre ouva, né? Como dizem alguns, de forma errada, que diga-se de passagem, tá? Mas o ideal é que a gente ouça sim. Por quê? Porque a ideia é que o contraditório seja prévio. Agora, excepcionalmente, tem situações que a lei autoriza que você decida sem ouvir o réu e vá ouvi-lo num segundo momento. Não é que eu estou retirando o contraditório, não é isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que eu estou jogando esse contraditório para o momento posterior. Isso é aquilo que se chama de contraditório postecipado, contraditório diferido, termos bacanas para dizer, olha, eu primeiro decido e depois eu vou te ouvir, tá? Então, tutela provisória de urgência pode fazer isso? Pode. Tutela de evidência também, nas hipóteses do inciso 2 e 3 do 311. Prof, eu não sei quais são essas hipóteses. Assiste aqui, clica no canal Guilherme Correia, tutela de evidência, que você vai achar, tá? Tem uma playlist, tem uma sequência de aulas só de tutela provisória e ali você vai encontrar esse assunto, tá? E também não se aplica a decisão prevista no artigo 701. O que é isso? Essa decisão aqui, ó, é a que determina, é a decisão que determina o cumprimento da obrigação o cumprimento da obrigação na ação monitória. Calma aí. Na ação monitória. E aí você vai me perguntar, ai, professor, e a ação monitória tem no canal? Também tem no canal. Tá? Então, aqui determina o cumprimento da obrigação na ação monitória. Na ação monitória tem aula aqui, mas basicamente tem prova escrita da obrigação, o juiz
cita o réu para pagar, para entregar, sem ouvi-lo, tá? Em resumo, ele não ouve e já dá uma ordem para aquela pessoa fazer e a pessoa depois vai poder se manifestar, tá? Vamos voltar agora, ou melhor, prosseguir no código, o artigo 10. O artigo 10 vem reforçar essa ideia de contraditório. Olha que interessante. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse aí é um artigo que deu muita confusão, muita gente achou que o juiz perdeu o poder que ele tinha de analisar algumas matérias de ofício por serem matérias de ordem pública. Ele não perdeu nada disso. Na verdade, o que o artigo quer dizer é o seguinte, olha, juiz, se tem alguma questão aí que você pode analisar de ofício, beleza, analise, mas antes deixa as partes falar. Então é muito comum, chega o processo às vezes no tribunal, em alguma fase, o juiz diz assim, ó, o seguinte, aí manifeste sobre possível prescrição. Aí o juiz deu uma lida ali, ele acha que pode ter prescrição na parada, intima as partes se manifestam sobre prescrição, ele vem lá e decide, tá? Muita gente critica esse artigo por dizer, ah não, ele é um contraditório meio fake, por quê? Porque às vezes o juiz já decidiu, já tomou a decisão dele e abre oportunidade para contraditório só para dizer que abriu, tá? Outras não. Outras vezes o juiz faz decisões meio genéricas. Ele diz assim, olha, analisando o caso, né, antes de prosseguir o feito, intime-se as partes para se manifestar de forma bem genérica, sobre presença de condições da ação, prescrição e decadência e outras matérias de ordem pública. Ele meio que deixa aberto para que as partes possam se manifestar sobre esses aspectos aí e depois ele aprecia se tem algo a se fazer naquele momento. Beleza? Fechamos aqui a parte 6. Na volta do bloco a gente vê a partezinha 7, onde eu vou falar com você de publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais. E claro, né? Se você não é inscrito, se inscreve no negócio aqui, compartilha esse vídeo, manda pra frente. Esses dias uma aluna escreveu um negócio muito legal aqui numa aula minha, dizendo, olha, curtir é um ato de gratidão ao professor que está produzindo esse conteúdo, que está gastando o tempo dele para entregar para a gente uma aula. Pô, achei aquilo super bonito e concordo com ela. Então, como forma de agradecimento, me deixa um joinha aí. Valeu, abração e até mais.